Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é crucial na era digital, que tem relação com a proteção de dados. E esse escudo que vocês estão vendo, ele representa a segurança digital que todos nós precisamos no mundo conectado. E a pergunta que aparece na tela é uma pergunta importante. Você sabe quem protege seus dados na era digital? Então, muitos de nós compartilhamos informações pessoais diariamente, mas poucos conhecem os responsáveis pela sua proteção. E nesse sentido, a Lei Geral da Proteção de Dados, a LGPD, estabeleceu figuras específicas para garantir que nossos dados sejam tratados com segurança e transparência. Bem, nós vamos explorar os três principais agentes de tratamento que são definidos pela Lei Geral da Proteção de Dados. Como podemos ver nesse slide, cada um deles representa ou desempenha um papel específico fundamental na proteção dos seus dados pessoais. Em primeiro lugar, nós temos o controlador identificado pelo número 1. Esse agente é responsável por definir as finalidades e os meios de tratamento de dados. É quem toma as decisões estratégicas sobre quais dados serão coletados e para quais propósitos serão utilizados. Em segundo lugar, nós vemos o operador marcado com o número 2. Esse agente ele executa as instruções do controlador e implementa os processos técnicos necessários. Ele atua como executor, realizando o tratamento técnico dos dados conforme orientações pré-estabelecidas pelo controlador. E por fim nós temos o encarregado, também conhecido como DPO, que está indicado aí na imagem pelo número 3. Esse profissional ele serve como elo entre os titulares dos dados, o controlador e a ANPD, e é uma figura essencial que atua como mediador, garantindo que os direitos dos titulares sejam respeitados. Então, pessoal, a interação harmoniosa entre esses três agentes é fundamental para garantir que seus dados sejam tratados com segurança, transparência e em conformidade com a legislação. Cada um tem responsabilidades específicas que, quando bem executadas, formam um sistema eficaz de proteção de dados. Bem, como podemos ver, o controlador ele possui três responsabilidades que são essenciais e que formam a base de sua atuação. Primeiro, é importante observar a seção decisões, e é aqui que o controlador vai definir por que e como os dados pessoais serão utilizados. E é ele quem estabelece as finalidades e os meios de tratamento, determinando o propósito da coleta e como as informações serão processadas. Na seção Registros, vemos que o controlador mantém documentação detalhada de todas as operações de tratamento de dados pessoais, e essa documentação serve como um mapa que comprova a conformidade com a LGPD e cria um histórico transparente de todas as atividades realizadas. E por fim, nós temos aqui embaixo, na imagem, a seção responsabilidade, onde destacamos que o controlador ele responde legalmente por vazamentos e incidentes relacionados aos dados sob sua gestão. Mesmo quando o erro é cometido pelo operador, o controlador continua sendo o principal responsável, exceto se comprovar que seguiu todas as orientações legais. Nesse aspecto, o papel do controlador é semelhante ao de um capitão de navio, porque é ele quem define o rumo, mantém o diário de bordo e assume a responsabilidade pela segurança de todos. É uma função estratégica e de liderança no sistema de proteção de dados. É importante também citar os deveres do operador e do DPO, que são dois agentes fundamentais no sistema de proteção de dados pessoais. Como vemos aqui no slide, o operador tem uma função essencialmente técnica. Ele implementa ferramentas e processos seguindo as diretrizes estabelecidas pelo controlador. E, nesse sentido, imagine o operador como um executor especializado que coloca em prática toda a estrutura planejada. É ele quem configura sistemas, implementa medidas de segurança e gerencia o tratamento técnico dos dados no dia a dia. Já o DPO, ou encarregado de proteção de dados, tem um papel mais estratégico e independente. Ele orienta a organização sobre as melhores práticas, responde às solicitações dos titulares dos dados e monitora a conformidade com a LGPD. E o diferencial do DPO é sua autonomia
porque ele precisa ter liberdade para apontar riscos e sugerir melhorias, funcionando como uma ponte entre a organização, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Veja na imagem da tela, ao fundo, que temos profissionais aqui trabalhando em um ambiente de tecnologia, o que ilustra perfeitamente como esses papéis são essenciais no mundo digital atual. E, nesse sentido, a proteção de dados não acontece por acaso. Ela depende da atuação coordenada desses agentes, cada um com suas responsabilidades específicas. Como nós podemos ver, existem 3 documentos críticos que toda organização deve manter atualizados. Primeiro, nós temos o RIPD, Relatório de Impacto para Operações de Alto Risco. Esse documento ele funciona como um mapa detalhado que identifica possíveis vulnerabilidades quando tratamos dados sensíveis ou em grande escala. É como um estudo preventivo que nos ajuda a antecipar problemas antes que eles aconteçam. Em segundo lugar, você vê aí na tela, que nós precisamos documentar as bases legais que justificam cada tratamento de dados, o que significa registrar claramente porque estamos coletando determinada informação, seja por consentimento, interesse legítimo ou cumprimento de obrigação legal. E, nesse sentido, essa documentação é nossa proteção em caso de questionamentos ou fiscalizações. Por fim, nós temos as medidas de segurança, que são os protocolos implementados para mitigar riscos, e aqui nós documentamos desde a criptografia, os controles de acesso, ou até planos de resposta a incidentes. É como ter um manual de segurança que demonstra nosso compromisso com a proteção dos dados. Então essa documentação não é apenas burocracia, é a prova concreta de que estamos levando a sério nossas responsabilidades na era digital e, como costumamos dizer, que não está documentado não existe para a lei. Bem, nós chegamos ao ponto crucial e final da nossa fala sobre proteção de dados e, como vemos, a imagem é direta e poderosa. A imagem que está aqui: proteja dados, evite multas. E esta não é apenas uma recomendação, mas uma estratégia essencial para qualquer organização hoje. A conformidade com a LGPD não pode ser vista como mais um processo burocrático a ser cumprido, mas como uma abordagem estratégica que protege tanto sua organização quanto os titulares dos dados. E aqui nós vemos também que documentar processos é definir responsabilidades claramente, e que são passos fundamentais nessa jornada. E quando cada agente de tratamento, seja o controlador, o operador ou o DPO, compreende quais são suas obrigações, nós criamos um ambiente onde a proteção de dados flui naturalmente nas operações diárias. Então, lembre-se que as multas por descumprimento da LGPD podem chegar a valores significativos, impactando não apenas as finanças da organização, mas também sua reputação no mercado. Por isso, investir em conformidade não é gasto, é investimento em segurança jurídica. E como o slide sugere, esse é um conhecimento que deve ser compartilhado, e nós encorajamos todos a divulgarem essas informações com suas equipes de TI e departamentos jurídicos das suas respectivas empresas, porque, nesse sentido, a proteção de dados é uma responsabilidade coletiva que depende da conscientização de todos os colaboradores. Então, pessoal, obrigado pela sua atenção durante mais essa apresentação, e até o nosso próximo encontro.